Hora de falar sobre Júnior Santos, o atacante do Galo, que negocia com o Corinthians, pode pintar no Santos. Especulação das últimas horas dá conta de que o Peixe entrou na parada e tenta atravessar o Corinthians. Vale a lembrança de que o Santos busca já há algum tempo mais um atacante. O primeiro alvo foi o Rony. Negociações com o Atlético avançaram, mas na última hora o negócio melou. A partir daí, o Santos passou a focar em Michael, do Flamengo. Dá para dizer que as conversas com o rubro-negro estagnaram diante da necessidade de pagamento de uma compensação financeira. Ao tomar conhecimento de que o Corinthians fez proposta ao Atlético para um empréstimo sem custos do Júnior Santos e tendo parte dos vencimentos do Júnior Santos pagos pelo próprio Atlético, o Santos demonstrou interesse. O que eu posso contar para vocês é que até esse momento não houve nenhuma consulta ao staff do jogador. O Edivaldo Ferraz, que é o representante do Júnior Santos, não foi procurado por ninguém do Peixe. E o foco total segue sendo em fechar com o Corinthians. Repercussão extremamente positiva entre torcedores do Corinthians, em sua grande maioria a fiel top e aprova esse tipo de negociação, a contratação do Júnior Santos por empréstimo até o fim da temporada, com 80% dos vencimentos pagos pelo Corinthians, o Galo ficando com outros 20%. O acordo só não foi fechado porque Dorival Júnior ainda não se convenceu. Tenho a impressão de que o Dorival indicou um outro jogador, e enquanto houver esperança em relação a esse outro jogador, o Júnior Santos permanece em stand-by. Resta saber se o mercado vai aceitar essa condição e se não pode aparecer uma outra oferta para o ex-Atlético, ex-botafoguense. Ele chegou a ser artilheiro da Libertadores da América em 2024 pelo Botafogo e se mudou por 8 milhões de euros para o Clube Atlético Mineiro. Nicola, o Alisson vem ou não vem? A pergunta é do Danilo Novaes. A coisa deu uma bela avançada ao longo do dia. Acho que o fato de o Corinthians estar em campo deve ter adiado qualquer tipo de anúncio, mas o Alisson tem tudo para virar reforço do Corinthians, empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians assume 100% dos salários, o São Paulo recebe uma compensação financeira pouco superior a R$1 milhão, essa compensação vai ser paga de forma parcelada, há uma previsão de, em caso de um determinado número de jogos, o São Paulo ter direito a mais uma compensação, enfim, mais ou menos nesse contexto que o negócio está sendo fechado. Júnior Santos está a detalhes do Corinthians. Anne, o acordo entre o Corinthians e o Atlético está fechado. Cheguei a ler que o Atlético está pedindo uma compensação financeira, que os times não se acertaram em relação a valores. A informação que eu tenho não é essa. Desde ontem, quando eu publiquei sobre o interesse, já contei para vocês que o acordo está encaminhado da seguinte maneira: empréstimo até dezembro, sem compensação financeira, com o Corinthians assumindo 80% dos salários. Vou até trazer uma outra informação. O Júnior hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês. R$800 mil por mês para o Corinthians, R$200 mil por mês para o Galo. O Galo concordou. O São Paulo não faz muita questão de ter o Júnior Santos. Você tem aí uma economia de 800 vezes... Cara, o Atlético tem uma economia de mais de R$10 milhões com a saída provisória do Júnior Santos. E entende que se ele for bem no Corinthians, pode se valorizar. Mas que faltava a principal aprovação do técnico Dorival Júnior. Aí não é uma informação, até aqui tudo é informação, aqui a partir de agora é uma percepção, / opinião. O que eu estou imaginando é que o Dorival tem em mente um outro atacante. E se esse outro atacante não avançar, aí sim ele vai acabar aceitando o Júnior Santos. O Corinthians nos últimos dias havia tentado Michael e Cebolinha, ambos do Flamengo. E até uma pessoa do Corinthians me falou: Nicola, os dois são super complicados de se contratar, porque são bem difíceis por conta da questão financeira, tem salário alto, enfim. Narutinho, Júnior Santos fechou com o Corinthians? Não, ainda não fechou. E nessa quinta-feira surgiu a notícia de que o Santos entrou na parada. O Santos estaria interessado na compra do Júnior Santos. Antes de gravar o vídeo, eu chequei com uma pessoa do staff do Júnior Santos, com o empresário dele, o Edivaldo Ferraz. Ferraz, está sabendo de alguma coisa? Falou: Nicola, ninguém me procurou. Ninguém do Santos me procurou. Fui o primeiro a contar para vocês, nessa quarta-feira, que o Corinthians tem a intenção de contratar o Júnior Santos, tá bom? Quero falar agora sobre a possibilidade de Cuiabano, lateral esquerdo, que já foi do Botafogo, virar reforço do Corinthians. Cheguei a contar para vocês, nessa terça-feira, que o Timão tem a intenção de fechar com o lateral direito brasileiro que atua no exterior. Esse cara chegaria para disputar a posição com o Matheus Bidu.
Fonte do Corinthians que me passou esses detalhes da negociação com um atleta brasileiro no exterior não quis citar nomes. E o Samir Carvalho afirma que o cuiabano, lateral esquerdo de 22 anos de idade, é um dos alvos. Tratativas com o Forest já foram iniciadas. O Vasco e o Botafogo também têm a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o cuiabano acaba de deixar o Botafogo para jogar no Forest. Ele ainda não estreou pela equipe principal nessa segunda-feira, atuou no time sub-21. Importante registrar, porém, que a chance de o Corinthians avançar nessa negociação com o cuiabano é tratada como bem pequena. É que a ideia do Forest é negociar o cuiabano apenas em definitivo, jogador comprado por 6 milhões de euros. Para completar, registrar que o Corinthians emprestou Diego Palacios à Universidade Católica do Equador. O jogador estava no Karpat da Ucrânia, por lá só fez um único jogo, agora negociado com a equipe equatoriana e o Timão economizando 2 milhões e 600 mil reais em salários até dezembro. Quanto o Corinthians já reduziu em sua folha salarial depois de 7 saídas e 5 reforços? Já te adianto que esse número está bem distante daqueles 5 milhões de reais por mês planejados para o orçamento de 2026. Bora para a realidade. Timão deixou de contar com Maicon, economia de 1 milhão de reais por mês, Romero 900 mil mensais, Fagner 600 mil, Thales Magno 500 mil, Angeleri mais 500 mil, Félix Torres 350 mil, o Rian foi emprestado, mas o Corinthians segue bancando os vencimentos do volante. Dessa maneira, a economia total com saídas foi de 3 milhões 850 mil reais mensais. Chegaram Gabriel Paulista, que vai ter um custo de 900 mil mensais, Caio César 800 mil, Pedro Milans 300 mil, João Ricardo mais 300 mil, Matheus Pereira 250 mil reais por mês. Esse acréscimo na folha salarial com os jogadores contratados é de 2 milhões 550 mil. Ou seja, o resumo, entre saídas e chegadas, o Timão diminuiu sua folha em 1 milhão e 300 mil reais por mês. Porém, Alisson e Júnior Santos estão em negociação com o Corinthians. E dá para cravar que a aquisição do volante do São Paulo e do atacante do Atlético Mineiro faria com que o Corinthians ficasse no 0-0. Uma das esperanças do Corinthians para reduzir drasticamente sua folha é a saída do Memphis Depay na metade do ano. Você sabe, o Memphis custa 6 milhões de reais por mês. Ele ficando fora do segundo semestre garantiria uma economia mensal ao longo do ano de 3 milhões de reais. Mas ainda haveria necessidade de mais saídas. Corinthians promete seguir à risca seu planejamento orçamentário. Gostaria que você opinasse sobre os números que eu citei. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ficar com um dos destaques da Copa São Paulo de Juniores. Eu me refiro a Luiz Fernando, lateral e ponta de 19 anos de idade, que tem feito grande participação com a camisa do Ibrachina na Copinha. Ele tem 7 partidas, 2 gols e 2 assistências, as 2 assistências que garantiram a classificação do Ibrachina contra o Palmeiras por 2-1 na última segunda-feira. Foi também o Luiz Fernando que marcou o gol da classificação contra o Internacional em outro mata-mata. Antes de gravar esse vídeo, consultei Ibrachina e São Paulo para entender como é que estava essa negociação. Antes da Copinha, São Paulo e Ibrachina fecharam um contrato de empréstimo com opção de compra. Esse contrato está assinado, mas não foi confirmado pelo BID, Boletim Informativo Diário. No momento do acordo e da assinatura, vale a lembrança, a janela de transferência estava fechada. Importante registrar que, com a grande participação do Luiz Fernando no torneio, surgiram vários interessados com propostas oficiais. Hoje, um deles é o Corinthians, que tenta atravessar o São Paulo aplicando um chapéu no tricolor. Qual a chance de o São Paulo perder esse negócio? Vale a lembrança de que houve um impeachment no tricolor. Júlio Casares está afastado. Enquanto esse processo de impeachment não é confirmado pelos sócios, Harry Macis é quem responde pelo tricolor. E se o São Paulo não levar adiante a história, é possível que o atleta acabe se tornando reforço do Corinthians. Se o São Paulo confirmar o interesse, o que pode acontecer é o Ibrachina tentar mudar as condições desse empréstimo, exigindo que o São Paulo faça a compra do atleta, que vive ótima fase e se mostrou bem interessante. Só para completar, registrar também que antes da Copinha o São Paulo já havia fechado a compra de 20% de um atacante chamado Antony, 17 anos de idade. Ele arrebentou no Campeonato Paulista Sub-17, mas esse menino, até por ser mais novo, não foi utilizado na Copinha. Hora de falar sobre o Corinthians, que está em busca de um lateral esquerdo brasileiro. Quero avançar nessa notícia
Nesse momento, o Corinthians concentra sua pesquisa por um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior. Já existem conversas com um atleta em específico, confesso que não consegui descobrir o nome. Como é que se deu essa apuração? Estava conversando com um dirigente corintiano e perguntando sobre Angileri, lateral que era atleta do Timão até 31 de dezembro. O vínculo do Angileri não foi renovado. E é provável, possível, mais do que imaginável que o Angileri não tenha esse acordo renovado. Inclusive, as partes nem conversam mais. A avaliação do Corinthians é de que o Angileri pede um reajuste salarial incompatível com a nova realidade do clube. Pois bem, diante desse cenário, o Corinthians passou a procurar um lateral esquerdo brasileiro que possa concorrer com o Matheus Bidu. Por que brasileiro? A ideia é guardar vagas de jogadores estrangeiros para atletas mais decisivos, que cheguem com status de titular. Como esse lateral esquerdo chega para disputar a posição com o Bidu, não há necessidade de que ele seja um gringo. Hoje o Corinthians tem entre seus estrangeiros o Milans, lateral direito uruguaio, o Martínez, volante venezuelano, o Garro, meia atacante argentino, o Memphis, atacante holandês e o Carrilho, meia atacante peruano. Você tem alguma mínima ideia de qual pode ser esse lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.